Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oi, gente! Muito bom dia! De volta aqui na programação da TV Alterosa com mais uma edição do nosso programa que hoje aborda sobre saúde. Estaremos falando sobre dores no corpo, especialmente sobre dor na coluna, com a participação do terapeuta Rodrigo Tavares, que traz dicas, sugestões para sanar tais dores. Confira a partir de agora aqui na TV Alterosa, direto do espaço Rodrigo Tavares. Rodrigo, seja muito bem-vindo à programação da TV Alterosa. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Ângelo. Olá, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos falar sobre saúde. Rodrigo, para quem não te conhece, gostaria que você se apresentasse para a nossa seleta audiência. Há 22 anos atrás, eu iniciei meu caminho terapêutico praticando o Tai Chi Chuan e pratico e dou aulas até hoje, em Bom Despacho. Posteriormente, com 17 anos, iniciei meu trabalho terapêutico especificamente através da massoterapia, que é a massagem Abhyanga. Depois fiz curso de Reiki, florais, auriculoacupuntura, cromoterapia. Já em 2010, aproximadamente ali com 23 anos, eu fiz o meu curso de quiropraxia oriental com Qigong. E paralelamente também fiz a minha formação em acupuntura. E a partir disso, eu comecei a dar início a atendimentos além do que eu já fazia anteriormente, que era tratamento para dores musculares e ansiedade. Eu agora agreguei, a partir da quiropraxia e da acupuntura, os tratamentos especializados para dores na coluna. E o interessante, como anteriormente eu já tratava de ansiedades, com a quiropraxia eu vi que eu estava indo agora mais além, tratando das lesões específicas de coluna, como hernia de disco, os osteófitos, dores musculares através da Abhyanga, e a acupuntura para tratamento de ansiedades e outros distúrbios hormonais do nosso corpo. E passados 5, 6 anos, sempre na luta para cuidar, ajudar as pessoas a aliviar as dores do corpo, coluna, dor muscular, as ansiedades, os estresses que sempre apareciam no consultório em forma de outros sintomas, como bruxismo, tensões no trapézio, insônia, gastrite, eu quis aprofundar mais, buscar conhecimentos que me auxiliassem a tratar as partes de traumas emocionais. Foi quando eu conheci o método Resseguier, que é uma prática de escuta profunda desses traumas interiores, e a constelação familiar. E o interessante é que nesse período eu fui me tratar dentro desses processos terapêuticos e mudou totalmente minha vida. E aí eu quis trazer esses recursos para o consultório e agreguei junto com as outras terapias que eu já atuava. Então, atualmente, eu lido com dores na coluna, principalmente os problemas de hérnia de disco, são os mais famosos, e principalmente os traumas emocionais. Por que os traumas emocionais entraram no meu arcabouço de tratamento? Porque eu sempre percebia nos pacientes que, mais do que uma causa mecânica, uma causa física para a dor na coluna, muitos também tinham causas emocionais desencadeando dores no corpo e dor na coluna. Às vezes a quiropraxia não resolvia, mas quando eu ia para o método Resseguier junto com a constelação, a gente consegue resolver. Porque a gente ia no núcleo central do trauma emocional. Ou seja, a questão emocional também provoca tais dores. Totalmente, 100%. Então, qual que é o diferencial quando o paciente chega no consultório? A gente realiza uma avaliação bem minuciosa para entender o histórico do paciente, do que levou a essa dor. Eu vou entender qual que é a personalidade dessa pessoa. Se é uma pessoa mais calma, mais agitada, mais centrada, mais dispersa. Vou conhecer o histórico familiar desse paciente para ver se tem algum trauma lá atrás. Se tiver, a gente vai tratar. Se a causa for só física, a gente fica com a quiropraxia oriental. Mas quando o fundo ali é emocional, a gente faz a quiropraxia e entra com o tratamento, com os recursos para auxiliar esse paciente a recuperar desse trauma. E é possível, e melhora. Rodrigo, você mencionou várias dores, e principalmente a questão da dor na coluna. As principais causas das referidas dores? Ângelo, nós temos várias causas para esse tipo de dor. Por exemplo, nós temos os pacientes que são ativos
fazem 3 vezes por semana atividade física, por exemplo, que auxilia no fortalecimento da musculatura da coluna, então favorece. Porém, temos, por exemplo, atividades físicas que realizam movimentos repetitivos. O tênis, o beach tênis, o vôlei, a peteca. Às vezes, na própria academia, onde o pessoal treina a musculação, há uma sobrecarga do peso, isso machuca a coluna. Então, temos pacientes que vão chegar advindo dessas causas. Também temos os pacientes que chegam porque não praticam atividade física, são sedentários. A musculatura enfraquece. E temos também os pacientes que realizam movimentos repetitivos no trabalho. Vamos pensar num mecânico, abaixa, torce o corpo todo para movimentar, para mexer ali com o carro. Vamos pensar num pedreiro que abaixa, levanta pegando constantemente muito pesos. Temos o pessoal nas fábricas, abaixa constantemente, levanta com as caixas. Todos esses movimentos repetitivos vão lesionar as articulações da nossa coluna vertebral. Também temos como causa para as dores na coluna os distúrbios, os desequilíbrios emocionais. O nível de estresse, de ansiedade, quando ele é muito elevado, a musculatura do corpo começa a ficar contraturada, rígida. Essa tensão faz a musculatura se adaptar em posições que vão desalinhar as vértebras da coluna. Também temos causas como o próprio desgaste da estrutura óssea da coluna, o desgaste da cartilagem da coluna, que é o disco vertebral, que vai fazer com que gere a famosa hérnia de disco, que é a compressão da raiz neural, que causa muita dor. Então, além dessas, teríamos inúmeras outras. Alguma contraindicação ou qualquer pessoa pode buscar esse tratamento? Olha que interessante. A quiropraxia pode ser feita desde um recém-nascido ao idoso. Claro que cada profissional que atua com a quiropraxia vai fazer sua especialização. Vou tratar recém-nascidos, outro na área desportiva ou de um modo geral na clínica. Então, quem pode fazer a quiropraxia? Se o bebezinho nasceu com alguma disfunção, tem um especialista. É um adolescente, é um adulto, é um idoso, todos eles podem fazer. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um tumor na região de coluna, é uma causa absoluta que normalmente a gente não vai fazer. Porém, no meu caso, além da quiropraxia oriental, eu tenho outros recursos terapêuticos que vão atuar. Então, se o paciente chegou para mim com um tumor ou um desgaste na vértebra, não pode fazer manipulação. Eu vou usar de outros recursos terapêuticos que eu tenho, devido à minha especialização, e eu vou conseguir ajudar esse paciente. Então, raramente nós vamos ter alguma complexidade patológica que vai impedir o paciente de fazer a quiropraxia. E mesmo que tenha outra específica, nós conseguimos adaptar os ajustes. No meu caso aqui eu tenho uns recursos como a acupuntura, os florais, o próprio método Resseguier, que é um trabalho terapêutico muito bom para esse tipo de recursos, a constelação familiar, por exemplo, e outros, como a massoterapia. Rodrigo, no geral, em quanto tempo a pessoa pode sentir o resultado? Por exemplo, da dor na coluna? Ângelo, normalmente na primeira consulta o paciente já tem a probabilidade de sair daqui com 70% a 80% de redução de dor. Por quê? O tratamento da quiropraxia ele é especializado, ele é efetivo exatamente para a coluna. Trata as outras articulações também. Mas como é especializado, na primeira sessão já sai com 80% de alívio. Portanto, pacientes com hérnia de disco, é um caso bem grave, muito famoso de coluna, nós temos pacientes que quando fazem o tratamento, nós conseguimos resultados com 5, no máximo 10 sessões, se precisar. Casos graves, como o do Gualberto, por exemplo, nós gastamos em média ali 3 a 4 meses para tratar, mas foi um caso muito complexo. Casos menos complexos, 10 sessões, 5 sessões, 3 sessões, nós conseguimos resolver. Já que você citou a participação do Gualberto, vamos trazer então a participação do mesmo? Há cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, eu fui diagnosticado com algumas hérnias, na região lombar, mais bico de papagaio e desidratação das vértebras. A hérnia comprimia o nervo ciático e isso me causava um sofrimento terrível, uma dor terrível, indescritível. É só quem sente mesmo para saber do que se trata e conviver com ela. Bom, a partir do diagnóstico eu corri atrás do tratamento, com medicamentos prescritos pelo médico, pelo ortopedista, e a minha luta foi com isso, foi correr atrás de um alívio, de uma cura,
Só que o remédio convencional, né, a medicina normal, não me dava nenhum resultado satisfatório. Eu tomei tanto medicamento, mas tanto remédio atrás da cura, para você ter uma ideia, que as minhas mãos descascaram com o efeito colateral dos medicamentos, né? Foi mais de 1 ano de sofrimento. Então, como a medicina convencional não me dava um retorno, né? O ortopedista até sugeriu que eu passasse por uma cirurgia e eu fiquei com medo, porque dava mais de 80% de chance do problema voltar e não ser resolvido ou se agravar. Então eu procurei a terapia com o Rodrigo e a gente começou a fazer, depois de uma análise, né, nós começamos a fazer as sessões de quiropraxia com o Qigong. E aí, com a condução dele, né, muitas sessões eram compostas além da manipulação da coluna, a acupuntura, as terapias orientais, e com o passar do tempo, essa dor foi gradualmente desaparecendo. Até que um belo dia eu acordei sem dor, depois de um bom tempo de tratamento, religiosamente 2 vezes por semana, mais as orientações do Rodrigo, né? E o que eu sei é que eu fiz de tudo que estava ao meu alcance. Eu fugi da cirurgia, que era indicada, era um caso cirúrgico indicado, né? Como eu fiquei com medo, porque a coluna da gente é a sua mola principal, né? A coluna que te deixa em pé. Se você sofrer uma lesão, você tem que procurar tudo que você conseguir para resolver o problema sem grandes invasões, né? E a quiropraxia foi perfeita nesse caso, resolveu completamente o problema. Esse ano eu devo ter voltado, acho que umas 2 vezes no máximo nele, né? Depois que o problema foi sanado. E aí eu fico sempre em estado de alerta. Deu aquele pezinho lá na lombar, Rodrigo, me atende aí que tá dando sinal de vida, mas já tem um bom tempo que eu não venho e procuro sempre calçados adequados, a me exercitar, a fazer um controle da redução do peso corporal, me policio muito na forma com que eu ando, para não escorregar, para não cair. A sua vida tem que mudar, né? E girar em torno da sua própria proteção. Ô, Rodrigo, muita gente reclama, né, de questão de dores na coluna e outras, mas esse procedimento aí, ele provoca dor? No caso do Alberto aí? O tratamento da quiropraxia é totalmente indolor. O tratamento não provoca dor. Porém, quando o paciente chega que está com uma dor, um processo inflamatório na coluna, quando nós vamos realizar ajuste na região que está inflamada, o paciente vai sentir um pouco de incômodo, mas é claro que nós temos toda uma adaptação, todo um cuidado para que sinta menos dor possível. Porém, o tratamento em si, ele não vai causar dor. Pelo contrário, vai causar alívio imediato. Hoje, contando com a participação especial desse grande profissional, estamos falando sobre dores na coluna e outras dores, com a participação do Rodrigo Tavares, né? Direto da sua clínica. Vamos para o nosso intervalo comercial. Voltamos já, dando sequência a esse bate-papo interessante. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Na RX Máquinas, seguimos investindo para entregar mais qualidade e agilidade. Adquirimos um novo maquinário com novas dimensões, o que nos permite produzir peças maiores, com mais precisão e rapidez. Isso garante um resultado final ainda melhor para os nossos equipamentos. Outro diferencial é que não terceirizamos. Todas as peças de reposição são produzidas por nós mesmos.
tanto para nossas máquinas quanto para clientes que precisam de soluções sob medida. Se você busca máquinas injetoras ou peças de reposição com qualidade e confiança, a RX Máquinas é a solução. A Semelk traz tecnologia avançada para a sua segurança. Uma estrutura organizacional com alto índice de informatização em todos os seus processos comerciais com prestações e serviços de segurança eletrônica. São mais de 30 colaboradores diretos. Monitoramento 24 horas com alarmes, câmeras, ronda monitorada, manutenção periódica e permanente. Semelk, 20 anos monitorando 24 horas. Agora ficou mais fácil cuidar da saúde em Nova Serrana. As UBSs dos bairros Jefferson Batista, Novo Horizonte, São Geraldo e Planalto estão com horário estendido, das 5 da tarde às 8 da noite. Diversos serviços de saúde e sala de vacinação até às 7h30. Uma conquista para que o trabalhador tenha mais tempo para cuidar da saúde e da saúde de sua família. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Gente, de volta aqui pela TV Alterosa, programa Ângelo Máximo, hoje contando com a participação do terapeuta Rodrigo Tavares, direto do seu espaço, falando sobre como sanar as mais diversas dores. Rodrigo, em relação aos resultados desses atendimentos, como você classifica? São resultados excelentes. Prova disso, nós estamos aqui no consultório há mais de 15 anos e, graças a Deus, cada vez aparecendo mais pacientes. Particularmente, eu posso falar que eu atendo aqui em Nova Serrana, em Bom Despacho, porém, eu atendo pessoas de toda a região. Já atendi pacientes de Belo Horizonte, Pará de Minas, Divinópolis, Dores do Indaiá, Luz, Perdigão, Martinho Campos, inclusive do exterior. Já atendi pacientes que, quando vieram passar férias aqui na região, nossa, já atendi paciente do Canadá, da Grécia, dos Estados Unidos, que procuraram por referência. Se estão tendo boa referência, graças a Deus significa que a gente está possibilitando para eles uma boa recuperação. A quiropraxia é novo no mercado? Ela é uma novidade para muitas pessoas, mas ela já está no mercado há muitos anos. Porém, como ela está num processo de desenvolvimento, cada vez aparecendo mais para as pessoas, poucos ainda a conhecem, mas já tem uma procura muito grande. E, inclusive, agora, em setembro, ela está completando 130 anos. A quiropraxia, ela surgiu nos Estados Unidos, em 1895. Porém, no meu caso, eu trabalho com a quiropraxia oriental com Qigong. Ou seja, o japonês pegou essa técnica americana, agregou algumas terapias da medicina tradicional japonesa e da medicina tradicional chinesa e desenvolveu um método de trabalhar com a visão oriental junto com a visão clássica da quiropraxia. Então nós temos um resultado fantástico com esse estilo de quiropraxia. Então ela já está no mercado há um certo tempo e cada vez mais, graças a Deus, estamos tendo mais conhecimento das pessoas, mais pessoas estão procurando e novos profissionais estão chegando no mercado de trabalho. Hoje tivemos a alegria de contar com a participação desse grande profissional, referência na área, atende em Bom Despacho e também em Nova Serrana, com essa estrutura maravilhosa, né, Rodrigo? Sim. Recebendo muitos pacientes e, claro, dando o resultado esperado, não é isso? Graças a Deus. E agradeço muito também, né, claro, sempre a Deus, mas principalmente ao meu mestre de quiropraxia, por quê?
Como eu disse para vocês, a quiropraxia clássica surgiu nos Estados Unidos. Porém, eu aprendi com o meu mestre, lá em 2010, o mestre Yoda, que é um japonês que já reside aqui no Brasil há mais de 30 anos. Ele tem todo um diferencial para atuar com esse estilo. Portanto, ele deu cursos em outros países, não só aqui no Brasil, vieram pessoas de outros países para fazer curso com ele. E eu fui um agraciado que em 2010 eu conheci e fui estudar com ele, acabei me tornando discípulo dele e depois, posteriormente, alguns anos, eu passei a auxiliá-lo a ministrar cursos lá em São Paulo. Inclusive, hoje eu sou um dos representantes dele no Brasil para ministrar palestras e cursos dentro dessa área da quiropraxia oriental com Qigong e dentro do Tai Chi Chuan Pai Lin. Gente, finalizando o nosso programa, agradecendo a você que está nos assistindo pela TV Alterosa. E hoje, repito, contamos com a participação do terapeuta Rodrigo Tavares. Obrigado pela participação. Continue com a gente. Na sequência tem ele, Cláudio Miranda. Grande abraço e até o próximo encontro. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa.